Bom dia, quarto ano. Vamos lá, né, para nossa mais uma aula, né? Hoje nós vamos ter as aulas de História e Matemática, tá? Então vamos começar por História. Tirem os livros de vocês de História e abram na página 48. Página 48 está falando sobre os movimentos nativistas, né? Então vamos lá. O Brasil era colônia de Portugal. Tudo era dominado, desde a extração do pau-brasil à produção de açúcar. Depois da descoberta do ouro e das pedras preciosas, esses produtos também passaram a ser controlados. Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez mais maior quantidade de ouro e pedras preciosas. Um sentimento de revolta foi dominado aos brasileiros que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Por essa e outras razões, várias revoltas aconteceram em diferentes partes do Brasil. As principais foram Revolta de Beckman, no Maranhão, que aconteceu no ano de 1684, a Guerra dos Emboabas, que foi em Minas Gerais, no ano de 1708, a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, em 1710, a Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, no ano de 1720, e a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, também, no ano de 1789, tá? Então, nós vamos conhecer cada uma dessas, o que foi que aconteceu. Então, vamos lá. Revolta de Beckman. Beckman se esconde em sua fazenda, pouco antes de ser preso. O local foi no Maranhão, né? Foi no ano de 1684. Quem chefiou essa revolta foram os irmãos Manuel e Tomás Beckman. O que foi que causou essa revolta? Foi o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal, pois estava tendo problemas com o abastecimento da região e cobrava preços altíssimos por produtos de péssima qualidade. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Qual foi a consequência dessa revolta? Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia do Comércio, prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Quando foi que terminou tudo isso, né? Após um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. Vamos para a próxima agora. A Guerra dos Emboabas. Foi em Minas Gerais, né? No ano de 1708, né? Quem foi que chefiou essa guerra? Foi Manuel Nunes Viana. Por que eles fizeram essa guerra? Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Foram os que descobriram o ouro, né? Porque eles descobriram o ouro, eles achavam que só pertencia a eles. Mas a cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas. Gente que vem de fora. Forasteiro, né? Emboaba quer dizer gente que vem de fora, são os forasteiros, né? Quais foram as consequências? O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, que foi uma cilada, né? Preparado pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, foram todos mortos pelos emboabas. Essa guerra terminou. O rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. A outra Guerra dos Mascates, né, que aconteceu em Pernambuco,
Foi chefiada pelos senhores de engenho, né, que eram os olindenses, e mascates, que eram os recifenses. Causa: Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, que eram os mascates. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. As consequências: os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites, revoltados invadiram o Recife, lançaram a ideia de um grande governo independente e quebraram o pelourinho, né, que era o símbolo de autoridade e poder. O término: os chefes dos olindenses foram presos e enviados para Lisboa, capital de Portugal, e seus bens foram confiscados pelo governo. O Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. E nós temos agora a revolta de Felipe dos Santos, né, que foi em Minas Gerais, no ano de 1720, que foi liderada por Felipe dos Santos, né, o chefe. Causa: Portugal queria controlar a extração do ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento do imposto, chamado de quinto, né, que era 20% de todo o ouro extraído, pertencia a Portugal. Consequência: algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Felipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Término: o governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública. A Inconfidência Mineira, que aconteceu em Minas Gerais no ano de 1789, chefiado por Joaquim José da Silva Xavier, o chamado Tiradentes, né? Causa: o governo português ameaçou aplicar a derrama, cobrança forçada de impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das Minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecidos para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar esta cota. Os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor, derrama, né? Portugal ainda proibiu o uso de estradas no interior para o litoral, temendo o contrabando do ouro, né? Que ele não queria que o ouro fosse contrabandeado, aí ele fechou as estradas. Consequência da guerra aí da Inconfidência Mineira: padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criasse universidades, acabasse com os impostos cobrados na mineração e construíssem fábricas. Os radicais queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal. Entretanto, não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento elitista. Os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão das suas dívidas. O término, né, dessa guerra: o governador mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira.
Como vimos, as pessoas que participavam do movimento, os Inconfidentes, eram brasileiros idealistas e cultos, pertencentes às classes abastadas, que eram as classes ricas, né? Que tinham o apoio de padres, militares e etc. Entre os Inconfidentes estavam um homem simples do povo, chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Tiradentes recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alferes de cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, este ordenou que prendessem os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. No reino era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo prática usual o enforcamento ou a guilhotina. Pela sua bravura de lutar e morrer pela pátria, nós, brasileiros, consideramos Tiradentes um mártir da Inconfidência Mineira. Uma curiosidade: a atual bandeira de Minas Gerais é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes em latim: liberdade, ainda que tarda. Tá certo? Pronto. Agora vocês vão responder as páginas 52 até a página 54, questão 14, tá certo? E assim que vocês terminarem, nós vamos para a aula de matemática. Então, até já!